está dentro da elocução, faz parte da elocução, é um ornamento da elocução, então faz parte do logos e do retórico, está dentro dessa construção de figuras de linguagem, então está dentro da linguagem. E a outra parte, que é o contraponto, embora não seja um contraponto, a essa ideia de um discurso que perpassa a imagem, é a ideia de, e que teria a ver com a construção da noção de América, é a ideia de paisagem. E quando a gente fala paisagem, a Anne Canquelan põe essa questão muito bem, a gente às vezes pensa em algo que é ontologicamente anterior a todo o discurso. A paisagem é aquilo que está lá, de algum modo, é aquilo que, de algum modo, se põe antes da própria discursividade, antes das figuras. Então, a paisagem teria esse elemento, como ela vai dizer, de anterioridade e de ser algo próximo à noção de physis, à noção de natureza, no seu estado não colonizado. Então, a gente queria recuperar algumas questões em torno dessa invenção da noção de paisagem, e eu começo citando a Anne Canquelan, e depois a gente volta, porque eu vou começar pelo texto do Derrida. Ela diz, na página 36, a paisagem, o termo e a noção, nos viria da Holanda, de 1415, e transita pela Itália e se instala definitivamente nos nossos espíritos com a longa elaboração da lei da perspectiva, e triunfaria de todo o obstáculo quando passou a existir por si mesma, e escapando do seu papel decorativo e de ocupar a boca da cena, né? De ser, na verdade, um elemento teatral, de um cenário, né? Então, a paisagem, ela teria surgido, né, como conceito visual e conceito, portanto, também discursivo, com conceito, na Holanda. Na verdade, na Holanda não é, a palavra não vem pelo francês, né? Não é paisagem, é mais próximo de landscape, né? De landscape, que é a palavra que vem. Eu não vou conseguir falar a palavra em holandês, tá? Mas ela vem por essa, é de onde vem o termo inglês para a noção de paisagem. Paisagem vem do francês para nós, mas a gente vai tentar recuperar, e é o que a Canquelan vai fazer, de como essa noção de paisagem, e essa noção, inclusive, ontológica de paisagem, ela se estrutura passando pela Grécia, por Bizâncio, até chegar nessa nossa construção renascentista da perspectiva e da noção de paisagem tal como nós a conhecemos, até passar por essa noção de paisagem da Holanda, que é um pouco que a gente vai falar no slide que eu vou colocar para vocês. Então, eu queria começar, já que a Canquelan vai começar referindo a noção de paisagem na Grécia, ela vai dizer que, por incrível que pareça, sempre que a gente pensa em Grécia, a gente pensa em quadros, em paisagem. Sempre que você pensa em Grécia, você pensa, no certo sentido, no sol se pondo atrás do Párteno, e essa noção que é uma noção imagética, só que a noção de paisagem é estranha aos gregos. Inclusive, ela vai dizer, e a gente vai recuperar um pouco essa questão, não há longas descrições de paisagens, não há longas descrições de paisagem nem na Idade Média. Descrição da natureza e da natureza em torno. Se vocês pegarem a Odisseia, pegarem a Ilíada, raramente a paisagem aparece se não for convocada para explicitar um deus ou para explicitar algum elemento da guerra, ou seja, para ser já perpassada por algum tipo de investidura. Então, essa noção nossa de paisagem, que parece anterior, é uma construção muito posterior. E aí eu começaria, então, não pelo livro da Anne Canquelan, que, na verdade, é uma teórica da arte, né, uma teórica desses conceitos de arte, porque ela vai dizer, na verdade, saindo um pouco, inclusive, desse elemento constitutivo da nossa visão, que é a perspectiva italiana, o que é a noção de paisagem. Mas eu queria vir antes ainda com esse livro, então, do Derrida, Cora. Tá? A Cora é o termo, se há um termo para paisagem, se há um termo para território, em grego, é Cora. É um termo que se usa para dizer região, aldeia, território. E esse termo para o Derrida, não sei se vocês conseguiram ler o texto todo, é um texto bem
curtinho, né? Enfim, e faz parte um pouco dessa perspectiva do Derrida de tentar pensar por dentro e com Sócrates, qual é essa figura do Sócrates, né? Então ele vai falar do Sócrates como um simulador que simula não ser igual ao sofista e depois simula ser um sofista. Então essa figura que muda de lugar e que portanto não tem lugar, que ele vai tratar também o Derrida num livro famoso que chama Farmácia de Platão, né? Como Platão opera, vamos dizer assim, essa noção de farmaco, né? Que é um farmaqueu, né, que é farmaqueus, que é o feiticeiro, e a noção de farmaco como aquilo que salva e aquilo que condena. Interessante que a palavra farmaco, da palavra farmaco, gera-se, enfim, toda uma gama de palavras, né, etimologicamente próximas, para dizer cor, não sei se dá para dizer cor pigmento, mas a cor como a cor da pintura, não croma, né? Não a cor, né? Então, farmaco tem a ver com pintura, no certo sentido, com veneno. Isso depois na Idade Média também vai ser assim, né? A ideia de que os pintores são próximos à guilda dos farmacêuticos porque eles lidam com pozinho, né? Com pigmentos, né? Enfim. E também tem a figura de São Lucas, né? São Lucas que era médico e pintor, né? Então tem essas proximidades aí, enfim. Mas então, a questão da pintura, como ela vai aparecer no Platão, interessa muito ao Derrida nesse livro chamado A Farmácia de Platão, que ele retoma um pouco algumas questões. Essas questões sobre Sócrates, e na verdade esse livro, vocês vão ler, é uma leitura do Timeu, muito específica, e eu acho muito genial, mas a gente não está interessado nessa leitura, tá? Então não é exatamente o que a gente vai pegar. Eu vou pegar um pouco mais a forma como Derrida tenta estruturar a ideia de Cora, tá? O que seria essa ideia de território, e tentar trazer essa ideia para próximo de nós, tá? Tentar arrastar um pouco esse conceito para próximo de nós. Então, eu começo dizendo que para Derrida, Cora, então, é uma espécie de palavra intraduzível, no sentido de que essa palavra, como ele vai citar o Jean-Pierre Vernant, ela não pode ser traduzida simplesmente por território, porque território não convoca o que Cora, a palavra, diz no todo da língua. Então, não convoca, na verdade, essa ambiência grega do termo. E traduzir Cora por território, ou, como depois o próprio Derrida vai dizer, aproximar Cora de uma ideia de espaço geométrico, tal como Heidegger faz em alguns momentos, para o Derrida, claro, também seria não entender o que significa esse termo, principalmente no Timeu, em que Cora, na verdade, aparece, Derrida cita, como um entre. Cora é aquilo que não é nem sensível nem inteligível, se diz Platão no Timeu. Então, não é nem ser e nem não ser. É o entre, né? É o entre isso e aquilo. Não é nem mito e nem logos. Não é nem já discurso, logos, e nem ainda discurso mítico. Então, é uma espécie de entre, como ele vai dizer, que não é algo sem também não ser algo, né? Não é algo, não é uma coisa, não é algo que exista, sem também ser aquilo que não é. Então, é um entre. As metáforas, e aí o Derrida também vai dizer se isso são metáforas realmente, né? Se eu posso usar essa trópica, essa noção de que são metáforas, as metáforas ou as formas com as quais Platão tenta dar a nós a noção de Cora são aproximativas, e ele diz que Cora é mais ou menos como a mãe, ou a ama, ou o espaço vazio de um jarro. Ou seja, aquilo que porta, aquilo que é o que doa o espaço, nesse sentido, mas não um espaço geométrico. E aí eu cito na página 16, né? Ainda que digam respeito ao próprio nome de Cora, lugar, local, localização, região, território, essas seriam as traduções mais comuns, ou aquele que a tradução chama as figuras, que seriam essa noção de receptáculo, ama, mãe, todas essas aproximações, as traduções mais literais por território, região, e as comparações metafóricas, por ama, mãe,
que a gente diria, Platão está se valendo uma forma retórica, ambas, diz Derrida, elas precisam permanecer numa intrincada rede de interpretações. E elas não chegam, portanto, naquilo que a noção realmente opera, ou seja, essa noção de território opera para no Timeu de Platão. Ou seja, essa noção de território, enfim, que é um pouco a ideia que a gente está pegando, de espaço que contém e torna possível, não é algo, mas é constitutiva dessa noção grega de lugar. Isso é muito interessante porque depois a gente vai puxar essa questão, a ideia do lugar, né, do Cora, ou topos, né, e a ideia do não lugar, elas vão conformar depois essa noção, cara, a modernidade de utopia. Embora não seja a mesma palavra, mas tem essa ideia, vamos dizer assim, de uma espécie de territorialidade que não se demarca. Não é esta terra, este lugar, ou não é aquilo que comporta o lugar, não são as coisas que estão nesse lugar. E também, como ressalta Derrida, a trópica, ou seja, a metáfora, e o anacronismo de tentar entender essa metáfora a partir de uma tradução são inevitáveis. Evidentemente, faz parte da leitura de todo o texto que ele comporte esse elemento trópico, que é esse elemento de interpretação perpassado pelas figuras, e o elemento de anacronismo. Só que o Derrida vai falar que esse anacronismo, como ele vai dizer, ele é um inevitável efeito produzido por alguma coisa como Cora. Então, porque eu vou tentar recuperar exatamente uma noção que escapa exatamente porque nós também não conseguimos constituir essa noção na nossa língua. Então, um pouco essa questão. E ele vai dizer, Derrida, que até mesmo os esquemas, aquilo que precisa ser recortado contra algo, os esquemata, né, eles precisam se dar contra esse espaço que é Cora. Então, ele vai dizer até mesmo os esquemas que podem vir a ser, por exemplo, os mapas, os esquemas de um espaço, estão nesse selo. Ele diz também que Cora é um selo. Na verdade, a tradução aqui diz molde, mas eu acho que a palavra melhor para traduzir a palavra francesa é selo. Selo em que sentido? Sabe o selo do Papa? Que ele imprime o anel numa massa mole? É um pouco essa ideia de selo, né? De você imprimir a forma em algo que não tem forma. Então, nessa forma, como uma espécie de selo, os esquematas são figuras recortadas e impressas na Cora. As formas que a informam e retornam a ela sem lhe pertencer. Então, essas formas que demarcam Cora, elas não são Cora, elas não são o espaço. E ele continua, então, assim, está na página 19, mais para frente, os tipos hermenêuticos não podem informar, não podem dar forma à Cora, a não ser à medida que inacessíveis, impassível, amorfa, essa é uma palavra para Cora, amorfam, aquilo que não tem uma forma, aquilo que não tem ainda um limite, é sempre virgem, de uma virgindade radicalmente rebelde ao antropomorfismo. Ela parece receber esse tipo e lhes dar lugar. E essa ideia, então, de um lugar que recebe, de um lugar virgem. Vai dizer Derrida que todas as metáforas convocadas por Sócrates, ou não metáforas, porque ele já disse que elas talvez não sejam metáforas, elas são da ordem do feminino. A feminilidade, como pensada na Grécia, aquilo que porta. A mãe, e depois ele vai dizer uma coisa muito interessante, a ama, porque aquilo que porta não é dono, e a ama é uma figura muito interessante, porque a ama não é a mãe, então ela não é a proprietária, de forma alguma, embora a mãe também não seja, da criança. Então ele vai falar um pouco dessa questão da palavra Cora. Então é um lugar, a noção de território grega é um lugar que recebe, é um lugar que está pronto para receber. Eu achei que vocês iam falar que era muito machista, mas tudo bem, né? Mas essa noção grega de virgem e tal, depois eu vou puxar um pouco essa questão mais para frente, dessa noção de feminilidade, como ela aparece em relação à noção de território. A Cora, podemos mesmo interrogar sobre sua physis e sua dinamis, sua
sua physis, aquilo que ela é, e suas habilidades, as suas formas de ser. Só que ela não é também. Ela não é algo, né? Ela não é algo formado, algo que eu consigo dizer que tem uma essência. Ele vai dizer, na verdade, que está próximo, Derrida vai citar, à noção de Es-Gibt, né? Eu, é, que aparece, por exemplo, no Nietzsche, né? Já que você estava falando do André aqui, não é eu penso, não é um eu penso, um pensamento que tem sujeito, é um isso pensa. O es, que vocês sabem, é um neutro, né? Então, é um pensamento que não tem sujeito. Ou, se vocês preferirem, fazendo uma selvageria meio linguística, um pensa-se, né? Um pensamento sem sujeito, isso é repetido, isso está no Nietzsche, repetido depois pelo Heidegger. Essa noção, então, de algo que é anterior a essa posição subjetiva, né, de concepção do pensamento. Então, a ideia de um vocábulo, a cora, que é feminino, virgem, e, portanto, é um vocábulo, segundo a noção grega de feminino, é um vocábulo passivo, né? Enfim, essa imagem, então, é uma imagem de uma terra que recebe e porta nesse sentido de ser um receptáculo. E isso é muito interessante, trazendo um pouco para nosso terreno, que é o que vai nos interessar na noção de paisagem, como essa noção de cora, que depois vai ser reestruturada na noção de paisagem, a gente vai falar depois um pouco da Canquelin, como ela vai falar que os gregos não têm a noção de paisagem, quando aparece essa noção de paisagem, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, essa noção de paisagem que aparece tal como nós a concebemos no Renascimento, no Ocidente, tá? No Renascimento, e eu vou falar um pouco por quê, e se é verdade ou não, a gente vai tentar recuperar isso. Mas como essa noção ainda de uma anterioridade virgem, que parece constitutiva da própria noção de cora e da própria noção de território, que nós legamos dos gregos, ela vai reaparecer em vários modos de se pensar a terra conquistada. E eu trago aqui para vocês muito rapidamente, porque depois a gente vai ver isso de uma forma mais específica. Vocês viram as alegorias do Pozzo, né? Inclusive aquela que está lá no fórum da América. A América é uma mulher, é uma Índia Tupinambá. A África é uma mulher, a Europa é uma mulher que foi inclusive raptada. Então essa ideia da mulher raptada e rapto, vocês sabem que tem a ver com... Rapto é uma forma chique de falar estupro, né? Porque raptar é isso, né? Então, o rapto é você tomar a terra. Essa noção, ela é muito constitutiva de muitos mitos alegóricos da América que vão aportar em mitos do século XIX. Então, é uma constante, vamos dizer assim. E eu vou citar apenas um aqui, enfim, dessa metáfora, que é aquela da Moema, do Caramuru, que eu acho que o Jorge conhece. O Caramuru era um branco que vivia entre os índios, né? Enfim, eu sempre lembro de Fogos Caramuru, que não dão chabu, vocês já viram isso, mas enfim. Caramuru era um homem branco que vivia entre os índios, e no poema do Santa Rita Durão, que é de 1781, Caramuru, a Moema, que é uma índia, ela se apaixona pelo Caramuru, né? Enfim, né? Ela se apaixona pelo branco, enfim, tal. E ela nada atrás do navio e volta morta para a praia. Então tem essa ideia da mulher como uma espécie de terra conquistada, como uma espécie de metáfora da terra, e é meio sacrificial. Isso é comum também nos mitos indianistas, se vocês se lembrarem, esse mito que é do século XVIII, se vocês se lembrarem dos mitos do século XIX. A Moema, por exemplo, a figura da Moema é uma figura muito retomada no século XIX. Inclusive porque o século XIX, ele possui um elemento erótico que a gente perdeu, né? Todo um erotismo nas imagens, no imaginário do século XIX, e a morte de Moema é uma pintura e uma imagem recorrente, que é uma mulher, geralmente é uma mulher morta, uma mulher nua, porque ela é índia, então ela pode estar nua, né, sem nenhum tipo de imposição retórica, né, morta na praia. Essa é a famosa escultura do Vitor Meirelles, do Henrique Meirelles, enfim, Henrique Meirelles, do Henrique Bernardelli, que é a morte da Moema,
enfim, o Vitor Meirelles e a pintura. Então, essa ideia. E eu acho que vocês se lembram muito bem de outra dessas figuras sacrificiais, que é Iracema, né? Iracema é o mito da fundação do Ceará. Então, esses mitos fundacionais que tem na figura feminina indígena essa noção que é daquilo que porta, que está lá no Rapto de Europa. Então, só reconstruindo um pouco esse imaginário. Então, essa noção de cora, de território, de terra virgem, de receptáculo, de ama, de mãe, ela vai reaparecer nesses elementos alegóricos, então reconstituída como alegoria, nessas figurações também das 4 partes da terra. Geralmente, existem também figurações de homens, tá? Não estou dizendo que geralmente são mulheres. A Europa geralmente é mulher, a Índia Tupinambá também é comum, mas eu já vi figurações dos 4 partes da terra em que a Ásia, por exemplo, era um sultão, mas geralmente é uma mulher, inclusive porque é feminino, né, o termo. Então, a Cora, diz Derrida, mas Cora não existe. Então, é como se não tivesse uma espécie de conformação individual. Então, a Cora é esse território mãe, num certo sentido. Então, essa noção de... que é engraçada a palavra pátria, né? Porque pátria é feminino, né? Mas deveria ser mátria, né? Mas essa ideia, então, também, depois de... que não se constitui... que não estou dizendo que é isso aqui, mas que depois vai se constituindo um pouco nessa ideia. Diz, Giordano. Sim? Oi, sim. Oi. É interessante a senhora falar isso, porque eu não sei qual é a língua indígena, eles usam pátia, que é mãe também, não é isso? Isso, Pachamama? Pachamama, terra-mãe, E, né? e pelo que ela tem essa mesma noção aí que a senhora está passando? Então, aí, olha, assim, sem parecer que a gente está fazendo aquela coisa meio a origem dos mitos e chegando perto de uma coisa meio Jung, né, junguiana, né, que é assim, essa ideia de que existe uma origem comum dos mitos. Mas essa noção da grande mãe, da terra-mãe, ela é muito comum a várias culturas. Na Grécia, por exemplo, e essa figura da grande mãe, ela é um empréstimo a outras culturas, né, se você pegarem... Ai, não vou saber agora o nome, é Burket, acho que é. Eu pego o nome direitinho. A origem que fala da origem da religião grega, ele vai fazer todo esse histórico da perambulação dos deuses gregos, né, de onde eles vieram, o amálgama de uma deusa síria com uma deusa egípcia, que criou uma terceira deusa, e Deméter é essa grande mãe, o próprio termo, né, essa ideia de mãe, que é essa... Deméter também é a deusa da terra, se vocês se lembrarem, né? Vocês se lembram no hino homérico a Deméter, que é o hino que a filha entregue ao Hades, né? Então a filha vai para baixo da terra, que é essa noção um pouco de semente. O que Deméter faz é deixar o Olimpo e ela faz com que os campos parem de produzir, né? Ela se rebela com o rapto da filha, né? E, então tem um pouco essa ideia da terra-mãe, que é uma ideia, não sei se originária, mas assim, que é uma ideia que perpassa muitas culturas. Fala, Fernando. Eu já falei, já, era só isso. Tem que, aqui a mãozinha fica levantada, né? Oh, Fala. perdão, desculpa. Ah, não, mas tudo não. Diga. O próprio mito, por exemplo, freudiano, antes de tudo, pode até pegar antes dele, de uma sociedade matriarcal que antecedeu a sociedade patriarcal, também pode contribuir para a construção desses temas, né, como Derrida Sim, chamou. sim, na verdade, isso tem vários estudos sobre isso sobre os deuses gregos, né? Como os deuses, o panteão das deusas, ele perde espaço na Grécia. Por exemplo, Afrodite perde lugar para Eros, né? Assim, num certo sentido. Quanto no hino homérico a Afrodite, ela é uma figura absolutamente poderosa. O único deus que escapa dela é Zeus. Os poderes de Afrodite a todos concernem, né? Depois ela se transforma, e isso tem até uma parte interpolada na Odisseia, ela se transforma inclusive numa deusa um pouco risível. Na Odisseia, eu acho que essa parte é interpolada, é uma parte posterior, mas não sei se vocês se lembram quando
Ulisses chega... Bom, Ulisses vai ouvir o Aedo, né? O Aedo canta, ele canta a Ilíada, e aí o Ulisses chora, né? E aí o Aedo vê que ele não gostou muito, tal, ele começa a cantar uma outra coisa, e ele canta, o Aedo, a história do adultério de Afrodite com Ares, quando ela é surpreendida pelo marido, Hefesto, como ele faz ele amarra os dois na cama e todo mundo fica rindo, né? E aí ele fala para Zeus, a sua filha é uma cadela, bonito, né? Em grego. Eu não quero mais a sua filha. Ou seja, o que aconteceu aí? Uma espécie de decadência dessa Afrodite, né? Que aí até vocês vão ver lá depois no próprio Platão a dupla origem de Afrodite, a Afrodite Urânia, que é uma deusa do alto panteão, porque ela nasce do pênis de Urano, e a Afrodite Pandêmia, que é uma outra origem de Afrodite. E tudo isso pode ser lido, sim, como uma espécie de elemento em que essa ideia da deusa mãe, ela vai perdendo espaço, né? Ela vai perdendo essa constituição, o elemento feminino vai se colocando em segundo plano, e Eros passa a ser uma figura mais importante, vamos dizer assim, no panteão, assim, do Deus, em relação a essa questão do amor, da filia, né? Enfim, os afrodísias, né? Enfim, que é o amor carnal, né? Passa muito mais a ser um atributo de um outro deus, e ela é uma deusa um pouco pandêmia, né? Uma deusa um pouco ridícula, assim, tal, né? Mas isso aí é da história dos mitos, né? Mas voltando um pouco à ideia de Cora, né? Cora, então, seria esse território mãe que, segundo Derrida, recebe para lhes dar lugar todas as determinações, mas a nenhuma delas possui como propriedade. Então, recebe as determinações, mas não tem determinação nenhuma. Imagina isso hegelianamente falando, que é depois o que ele vai fazer. Então, é essa espécie de lugar amorfo. Vou falar uma coisa bem selvagem, né? É mais ou menos como uma cunaíma, né? Sem nenhum caráter. Não tem nenhuma marca, não tem nenhuma determinação, porque pode ter todas. Comporta todas, né? Comporta todos esses elementos. Ela é, então, a soma, o processo a dinamis, vamos dizer assim, daquilo que é receptáculo. Então, ela é esse espaço de dinamis, de desenvolvimento daquilo que ela porta. Mas não é o assunto, ela não é o sujeito, ela não é aquilo sobre o que se fala. Portanto, ela também não é lógica, né? Porque ela não é algo sobre o qual o logos pode incidir para determinar suas propriedades e, portanto, determinar o que ela é e o que ela não é. Isso é o interesse do Platão. Diga. Professora, essa imagem da mãe, eu estou um pouco contaminado por algumas leituras que eu estou fazendo sobre a evolução da linguística e tal, até li um pouco do Bakhtin, trabalhando com marxismo, ideologia, essas coisas todas, então me perdoa se eu fizer alguma impropriedade. Mas essa imagem da mãe, ela é um pouco problemática, porque se ela é um deslugar, essa metáfora da mãe, se é um deslugar, um não lugar que recebe tudo, essa imagem também evoca alguma coisa que gera, né? E como ela pode ser esse deslugar se a imagem da mãe é aquela que gera, que dá a vida, digamos assim. Eu fico pensando, hoje eu li uma frase muito impactante para mim, que dizia que a filosofia é pensar por metáforas, porque todos os conceitos que a gente faz por associação de coisas que a gente conhece, né? E a gente tenta trazer elementos, mas a partir do momento que a gente cunha um novo conceito, um novo nome, numa teoria, seja qual for, essa palavra que a gente utilizou para determinar essa teoria, ela acaba se contaminando com os signos da língua, né? E ela acaba dizendo mais do que se queria dizer e ela acaba sendo problemática. Por um lado, ela revela coisas que a gente não via, mas por outro, ela cria outros problemas que a gente não tinha também. E aí eu fico ouvindo essa palavra, essa metáfora da mãe, e fico um pouco incomodado.
Então, eu vou incomodar mais ainda, né? Porque tem um pouco essa ideia, depois, da mãe como receptáculo, né? Que é uma ideia, enfim, não vou nem puxar isso dos gregos, mas de que a mulher é um jarro, né? Não estou falando. Mas o que eu acho interessante na metáfora que o Derrida vai pegar, da mãe, Sócrates escorrega para a ama. A ama é aquela que apenas porta, realmente, porque ela sequer gera, né? De qualquer forma. E mais, assim, depois ele vai puxar essa ideia, que a gente nem vai entrar nisso, tá? Mas ele vai puxar essa ideia, o Derrida vai puxar essa ideia para o Sócrates, para falar um pouco daquela ideia que está na República, que está no Timeu também, de que os filhos dos guardiões da cidade, eles devem ser eles não devem ser criados pelos pais, eles devem ser de todos, né? Então, que eles não devem ser apropriados, né? Que eles não devem ser próprios, eles devem ser, eles são filhos da polis, né? Então, essa ideia de Cora, então, teria a ver com isso também, sabe? Assim, esse deslugar que é um arrancar, inclusive, dessas propriedades fechadas da família. Então, na verdade, depois o Derrida vai mostrar isso, é claro, essa ideia de mãe, de ama e de jarro, ele diz que não é da ordem da metáfora, porque talvez a gente esteja mais próximo disso que você falou, é um éctipo que se aproxima do arquétipo, como diz o Kant, diz isso, que é da filosofia, né? É um éctipo que se aproxima muito, muito problematicamente de um arquétipo, né? Então você faz uma aproximação, ele fala isso na Crítica da Razão Pura, depois se vocês quiserem eu encontro. Que é um pouco depois que quem cita isso, na verdade, é o Martin Suzuki, num livro sobre o gênio romântico, que ele quer mostrar, na verdade, que não é que Kant muda a forma de pensar na terceira crítica. Isso já está lá, num certo sentido, na primeira crítica, né? De que você tem uma espécie de jogo das faculdades para produzir, vamos dizer assim, relações analógicas para chegar próximo daquilo que você não consegue agarrar pelo conceito. O conceito não agarra, né? Enfim. Então, um pouco, eu acho que o Derrida está dizendo isso. E Cora, vamos dizer assim, o território, a região, é esse deslugar. Depois, eu não vou entrar muito nessas questões, mas se vocês quiserem, depois, acho que vocês vão ler, vocês vão ver como essa questão ela é muito interessante, a ideia de deslugar, para pensar exatamente como Sócrates opera, porque o que o Sócrates faz? Ele desestabiliza, ele critica o miméticos, aquele que produz imitação, imitando, ele critica o sofista produzindo sofismas, ele faz esse jogo, né? Então você se põe fora do lugar para criticar o lugar, mas que fora de lugar. Então, um pouco essa ideia, né, do Cora, desse deslugar, que também, a gente vai ver um pouquinho aqui e tal, é um deslugar, mas é um deslugar que investe. Então, é um deslugar que marca lugares. Então, um pouco essa questão que eu quero. Por que eu peguei esse livro? Porque essa questão, apesar do termo paisagem aparecer muito tempo depois, ela é marcada, assim, não existe Cora também desinvestida, não existe terra virgem que não vai ser raptada, entende? Não existe Europa sem o rapto. Então, um pouco essa ideia de que a Terra ela está lá para ser configurada, né? Bom, então, só voltando então, a esse receptáculo, né? Que está além da lógica, né? E eu acho que isso tudo, não é que eu acredite nisso, mas é que eu acho que a nossa noção de paisagem, ela carrega um pouco essa ideia. Porque a lógica é o quê? Meu grego é horrível, tá, gente? Parece tupi-guarani, tá? É logotinós peritinós, é dizer algo sobre algo, né? Como vocês já ouviram. Né? Dizer algo sobre algo. Se eu não posso dizer algo sobre Cora, ela está não além ou aquém da lógica, ela está fora. Ela, portanto, está fora dessa operação discursiva, que é um pouco o que a gente pensa da noção de paisagem. Sobre o qual, então, aquilo sobre o qual se fala. Daí que a gente vai falar que a Canquelã vai dizer que definir paisagem para o grego é impossível, porque não existe sequer esse algo para o grego. Ele não fala da paisagem. Ela vai falar uma coisa muito interessante.
ela não cita o Derrida, não sei porquê, ela também é francesa, mas enfim, não sei porquê, não cita a questão dessa noção de território, mas ela vai falar que os gregos, por exemplo, não têm uma palavra para dizer azul. E como você diz uma paisagem, ou como você cria uma imagem de uma paisagem sem azul? Como é que eu vou descrever a parede da Márcia sem azul? Que ela diz, na verdade, que para descrever o mar, ou para falar do mar, eles usam noções de escuro e profundidade, como se fossem camadas de profundidade e de sombras. E isso faz parte de uma constituição no pensamento, né? Como você não tem uma palavra sequer para dizer aquilo que para nós, se eu falo Grécia para vocês, eu nunca fui para Grécia, então para mim é tudo mítico, né? Eu imagino aquele lugar secão, meio Goiânia, assim, com aquele marzão lindo, né, assim, azul pra caramba, uma Goiânia com mar, né, secão, né? E aquele céu esturricado de azul, não é? Um pouco o que a gente imagina, né? Então é um pouco que ela diz, pô, quando você imagina a Grécia, você imagina azul, né? Você imagina o mar, né? É um lugar voltado para o mar. E eles não tinham essa concepção. E aí tem um corte no texto, a partir da página 27, em que o Derrida vai jogar esse conceito Cora para dentro de uma forma hegeliana de pensar, em que, como ele vai dizer, Hegel diz que todas as metáforas elas ficam no prefácio, e é por isso que não se filosofa nos prefácios, e por isso que os prefácios eles são um preâmbulo àquilo que não é conceito, e o mito é um aquém do conceito, e é por isso que Platão, para Hegel, um ainda não da filosofia, embora seja filósofo, então, mas por que ele se vale de mitos? Porque ele ainda não alcançou, vamos dizer assim, uma determinação abstrata conceitual. Então, é uma espécie de movimento que ainda virá, né, um pouco essa questão. Então, esse longo percurso hegeliano que ele vai fazer no meio do texto, que vai falar, então, dessa teleologia ocidental do conceito, que é um pouco o que está na fenomenologia do espírito, né? Como o conceito vem a ser, né? Enfim, que faz passar o logos bastardo, a oralidade do mito, isso é um tema também do Derrida, para esse logos formal do verdadeiro ou falso, do logos apofântico, que é o logos da filosofia. Então, como o caminho da teleologia ocidental é esse, né? Nós saímos do mito e entramos no logos, né? Essa ideia. E o logos que é? É o logos que diz o verdadeiro ou falso, do qual também Aristóteles exclui a retórica e a poética, tá? Esses não são logos do verdadeiro ou falso, estão em outro lugar, né? Mas esse logos da filosofia é aquele em que eu ponho a verdade e a falsidade. E nesse sentido, ele traz aqui, ele diz que o logos do mito é bastardo, porque isso também tem toda uma construção do Derrida que eu acho bem interessante sobre essa ideia da palavra bastarda. A palavra escrita também, ela sofre de bastardia, né? Porque você perde a enunciação, você perde o autor, você perde a dinâmica, o vir a ser dessa palavra. É por isso que Sócrates diz na Apologia, no final da Apologia, eu não vou trazer um discurso pronto como se eu fosse um adolescente no seminário. Enfim, eu trago, tá, gente? Por quê? Porque esse logos do discurso escrito está morto. Né? Eu posso ler esse logos e ele não é minha, é palavra de outro. E ele diz que o logos da oralidade também é sem autor, né, esse do mito. Enquanto que o logos do discurso, ele traz essa marca também, né, do seu lugar, de onde ele é enunciado. E aí ele vai dizer, então, que esse logos, que é o logos da filosofia, que a filosofia, em suma, depois de Platão e com Platão, isso que eu posso dizer através de Platão, ela vai se completar nesse afastamento do mito. Né? Então, nesse afastamento do mito em direção ao logos. E o mito seria, então, essa imagem que é a impotência platônica para o conceito. Um pouco que você estava falando, né? A impotência para o conceito é a imagem. Nesse sentido. Por que ele está falando disso? Por que esse longo caminho hegeliano? É porque exatamente nessa oposição entre ser e não ser, logos e mito, Platão põe um terceiro,
que não é o terceiro que resulta desses dois, é um terceiro entre, é um terceiro que é Cora, né? Então, na página 32, então, aqui do livro, ao enunciar que há um Deus visível, Eikon, e um Deus invisível, um Deus que eu não consigo aprender numa forma, né? Enfim, ele relembra, Derrida relembra Detienne e Vernon, que são dois historiadores do mito. Então, o que ele vai dizer não é que Cora é o discurso mítico, está mais próximo do mito, porque o mito também é discurso, e entre logos e mito há um terceiro, que é Cora. Mas ele vai fazer uma relação, Derrida, muito interessante, da noção de Cora com essa noção de Deus indizível, que não é Eikon, que não tem forma, que não é o Deus fechado, que porta um atributo, o Deus do Sol, o Deus da verdade, mas são esses deuses anteriores, como Urano, né, esses deuses urânicos, a Afrodite, filha de Urano, né, então esse deus do céu, e ele vai trazer, o Derrida, numa nota que eu acho muito importante, que é a nota 4 do livro, tá? E citando Detienne e Vernon, e eu cito aqui não a nota 4, mas o próprio texto, a noção de Gaia, enfim. O exato correspondente daquilo que Gaia representa para toda criatura, desde sua aparição na origem do mundo, uma base estável e segura, para sempre opondo-se à abertura escancarada e sem fundo de caos. Então, essa noção de Cora, de entre, daquilo que eu não apreendo pela linguagem, que se assimila a uma noção de Gaia. Eu trouxe um pouco isso porque a nossa noção que a gente vai trabalhar aqui não é essa, mas tem se recuperado muito essa noção de Gaia atualmente. Eu acho que o Ilan faz muito isso, e esses pensadores que estão tentando pensar fora desse nosso modo de conceber a natureza, que é uma noção mais menos mecanicista de pensar a noção de natureza, que é a noção de Gaia, né? Como uma espécie de base estável, segura, mas que tem essa dinâmica, né? Então, essa ideia que estaria comportada na noção de Cora. E aí, essa é a primeira parte. A primeira parte do texto, que é a mais longa, é a que mais interessa para a gente, é a que vai tomar esse termo, que é o termo território. Então, como é pensado o território para um grego, e quanto, que eu quis puxar para vocês, essa noção continua ecoando na nossa noção de paisagem, né? Vamos dizer assim, fez cara de paisagem, né? A gente fala, fazer cara de paisagem é fazer cara de coisa nem isso, nem aquilo, não é? Do entre, fala, Rafael. Siga. Eu fiquei com, em alguns momentos do texto, o Derrida, ele fala de physis, você acabou de falar de dynamics. Qual que é a relação de physis e dynamics com a noção de Cora? Então, porque ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Porque ela não é physis, porque ela não é uma substância que porta acidentes, né? Então, physis nesse sentido também um pouco grego, de não ter essa forma, né? De ser esse movimento. E dynamics porque é essa coisa de que põe as habilidades, põe aquilo que vem a ser. Então, é um pouco esse espaço que não é nem isso, nem aquilo, nem a physis, nem a dynamics, nem a physis, e nem a habilidade de mover-se, de conformar, de produzir, mas aquilo que permite que essas duas coisas se operem, num certo sentido. Então, eu diria que está assim, mais fora do texto, que é a noção de physis pré-socrática, nesse sentido, né? Que é a noção de Gaia, né? Como seria, por exemplo, para a gente, se a gente for usar a nossa linguagem, uma diferença que a gente poderia usar, por exemplo, de paisagem e natureza? Porque a gente relaciona muitas vezes a paisagem à natureza. Sim, a gente... um conceito de física, bem entre aspas, assim, também, né? Então, a nossa noção de natureza, ela é condicionada pela noção de paisagem. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o que a Canquelan vai falar também. Por que a paisagem surge como conceito? Como conceito e como imagem, a partir do Renascimento, a partir da Holanda? Por algumas questões que são históricas também, né? E de formas outras de pensar,
que faz com que o sujeito se separe, num certo sentido, da paisagem. E Diga. eu não entendi como é que a Gaia ela é o que dá sustento e a Cora é o que se abdica de ser da sua essência para se fazer lugar para os outros. E como é que elas estão se relacionando? Porque a Gaia se sobrepõe, né, a Cora. Ao mesmo tempo que ela dá, ela é. E a Cora só é. Não, só dá, né? Então, a Gaia também só dá, né, assim, num certo sentido, porque ela, que é o que ele fala um pouco assim do Deus que tem, do Eikon, do Deus que tem uma forma, e Gaia é a Terra que que fica encostado, que fica junto com o Urano, que é o céu estrelado, céu constelado, né? Então, esses dois deuses invisíveis, né? Que são deuses que não têm ícone, que não têm forma, que não são amorfos, né? A noção de Gaia não é a noção de Deméter, que é uma deusa que é casada com Zeus, que tem filhos, que tem todo um desenho. Gaia é uma noção mais amorfa, mais informe, né? Gaia e Urano também, essa noção do céu, né? Do céu constelado. Então é Gaia e Urano que ficam juntos e nesse intercurso eles geram, né, um terceiro, que são os filhos de Gaia e Urano, né? E ela vai gerando. Então ela é esse espaço que porta. Eu não sei se eu vou conseguir ler, eu ia ler a nota para vocês. O problema de ler a nota é que nessa hora da noite eu não consigo ler coisas muito pequenas. Vou ver se eu consigo ler. Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant, né, Metis dos gregos, tá? Metis é um saber intermediário, eu tenho esse livro aqui em português. Gaia é evocada pelo sacerdote egípcio do Timeu em um discurso ao qual voltaremos. Isso se dá no momento em que ele reconhece a maior antiguidade da cidade ateniense, que apesar disso não tem memória, a não ser mítica, e cujo arquivo escrito se encontra como que depositado no Egito. Então essa ideia de Gaia e da cidade de Atenas como intemporal, e, portanto, sem uma história formal. E aí ele continua aqui, Heidegger, Nietzsche, também Heidegger, no seu livro que chama Nietzsche, né, enfim, o aberto que se fecha em dois e compreendemos com estreita conexão com uma interpretação original da essência aletheia enquanto abismo que se abre. A representação do caos em Nietzsche tem por função prevenir uma humanização doente em sua totalidade. A humanização comporta tanto a explicação moral do mundo, com base na resolução de um criador, quanto sua explicação técnica, como a atividade de um grande artesão. Então, essa ideia de caos, de Gaia, é como uma ideia que evita, o pensa-se nietzschiano, que evita exatamente a ideia da antropomorfização do Eiko, do Deus antropomórfico, né, do Deus fechado na sua forma, que não é Gaia, que não é Urano, né, exatamente, que não é caos, né? O que é caos? Né? Então, exatamente esse espaço do Deus invisível, do Deus que não tem forma, que seria a Gaia, que se aproxima, portanto, da noção de Cora, né? Nessa noção que eu tinha até adiantado, essa noção de Deméter como deusa-mãe, né? Gaia é a deusa-mãe nesse sentido de território, né? De terra, né? Da grande terra, que é um conceito usado hoje em dia, volto a dizer, por uma tentativa de pensar a ecologia fora, exatamente fora do quê? Fora dessas nossas divisões que o Rafael falou. Natureza não é homem, natureza não é cultura, é cidade e natureza, né? Não é, a gente divide o mundo assim, né? Eu gosto de natureza. O que é gosto de natureza? Eu gosto de ir para Chapada, e Chapada é natureza. E Brasília não é natureza. A gente pensa assim, nesse recorte. Por isso, o Heidegger vai dizer que a noção de natureza, para Physis, que é a tradução latina, é uma noção imperialista, porque é uma noção de demarcação. A natureza é isso e a cultura é isso. Enquanto que é um pouco isso que ele fala aqui, por isso que eu acho que essa nota 4 é muito importante, nessa noção de que
a humanização comporta tanto a explicação moral do mundo, com base na redução de um criador, quanto sua explicação técnica pela atividade de um grande artesão. Então, você humaniza, vamos dizer assim, esse modo de pensar de que o mundo é composto por um artesão e se compõe, né? Então, a natureza é uma coisa e a cultura é outra. Então, um pouco tentar pensar fora dessa divisão, que é um pouco o que o Nietzsche tenta fazer, um pouco o que o Heidegger, lendo Nietzsche, tenta fazer, que é essa noção do pensa-se, por isso que ele recupera esse es gibt, está no texto do Nietzsche, na verdade, está no Para Além de Bem e Mal, né? Pensa-se é porque não é penso, logo existo, né? Porque penso, logo existo é o pensamento que tem um sujeito. E esse sujeito se põe contra a natureza, né? A natureza é o que não é sujeito, que isso é muito claro no sujeito moderno, que é um pouco a gente vai chegar daqui para frente, que é o sujeito do Renascimento. E não é, tá? Depois eu vou falar para vocês também, vou fazer uma leitura do Renascimento, depois eu vou contrariar a minha própria leitura mesmo. Que é essa noção de que eu só vou perceber a paisagem quando eu perceber a natureza como algo externo a mim, como um outro. Então, que não existe na Grécia, porque Cora é o entre, é isso que comporta. E agora, essa segunda parte do texto, que eu ia falar para vocês, joga essa noção de Cora para dentro do universo da polis, da política, que também nos interessa bastante, tá aqui, porque a gente vai ver essa questão, mas que a gente separa. Então, natureza e política são coisas diferentes. A construção da polis e a construção da natureza, polis não é physis, entende essa coisa? Assim, aqui é como se ele estivesse falando assim, não, Cora é exatamente o território sobre o qual se constrói a polis, mas que é o lugar que recebe e que doa, portanto, né? Por isso que essa metáfora da mãe e da ama, né? Que depois é retomada para falar dos filhos que não são próprios, né? Mas estão nesse entre, né? Estão nessa partilha. Mas isso interessa menos para a gente, porque isso é mais a leitura dele e do Timeu. Tá? Agora eu queria puxar a parte 2, então essa parte 1 do texto, que é a que mais interessa para a gente, ela termina levantando uma questão que para nós será muito cara, tá? Aqui na questão que a gente vai trazer, porque a gente vai tentar trazer essa noção de paisagem para o nosso universo da América, que é a noção de partilha. E retomando aqui um termo que é do Jacques Rancière, de partilha do sensível. Então, você tem um comum, o Rancière fala disso, que vai se partilhar. Portanto, eu vou demarcar e investir esse comum, sem forma, amorfo, de lugares. E esses lugares vão ser lugares cheios, vão ser lugares próprios, né? E aí o que Derrida escreve na página 33. É insignificante que essa missa em abismo, né, se colocar em abismo, e ele vai falar que a noção de Cora é uma noção em abismo, que é uma... Pôr em abismo é um termo da retórica. Pôr em abismo, se eu quiser, eu vou fazer uma imagem para vocês, e essa imagem não é minha, tá? Ela é comum. É a ideia da lata de leite ninho. No rótulo da lata de leite ninho tem uma lata de leite ninho. Vocês já viram isso? E no rótulo da lata de leite ninho, que está na lata de leite ninho, tem um leite ninho. E no rótulo da lata de leite ninho, que está na lata de leite ninho, que está na lata de leite ninho, tem um leite ninho. Então, isso você constrói uma espécie de abismo, porque você vai para o infinito. Tá? Esse exemplo da lata de leite ninho não é meu, tá? Inclusive, é chamado veneno da lata, não, mas chamam um pouco de recurso da lata. Então é o pôr em abismo, né? O pôr em abismo você coloca num sem fundo, porque uma coisa remete a outra. Então esse pôr em abismo afeta as formas do discurso sobre os lugares, principalmente lugares políticos. Uma política dos lugares inteiramente comandada pela consideração dos lugares. Lugares na sociedade, na região, no território e no país, como lugares atribuídos a tipos ou formas do discurso? É uma pergunta. Então essa partilha de Cora, e aí ele vai dizer que Cora é um lugar investido, então não é um lugar neutro. E isso vai ser muito interessante, porque também a gente vai recuperar essa questão da noção de paisagem quando ela surge na Holanda e no Renascimento, ela surge como marca de propriedade, ela não surge como, não é um enfeite, ela surge como uma marca de uma demarcação de território.
Então, ela tem essa ideia. Por exemplo, a noção de paisagem surge junto com a cartografia moderna. O que é a cartografia? Né? Cartografia é para os viajantes, mas também tem uma ideia de posse. Eu desenho esse lugar, eu circunscrevo esse lugar, eu coloco um esquemata sobre isso que é amorfo, cora, exatamente para designar esse lugar. Então, essa questão do cora como lugar investido. E aí ele vai dizer, cora quer dizer lugar ocupado por alguém. País, lugar habitado, sítio marcado, fileira, posto, posição conferida, território ou região. Cora, então, é um lugar de investidura, uma instalação formal de alguém em um cargo público. É isso que significa investidura. A investidura é dar a alguém um posto. E esse dar a alguém um posto, né, que as investiduras que são próprias à nossa noção de terra. Um outro livro que eu pensei que a gente podia ler, que eu pensei só depois, é o Nomos da Terra, né, que tem um pouco essa ideia também. Como é que eu demarco essas regiões? O Nome da Terra do Carl Schmitt, que eu acho que o Tedeia está lendo no grupo de pesquisa, não sei se alguém aqui é do grupo de pesquisa dele. Que também foi lido pelo Benjamin para escrever A Origem do Drama Barroco Alemão. Né? Não esse livro, Nomos da Terra, porque esse livro é de 53 e o Benjamin não ia poder ler porque ele já tinha morrido. Mas o Benjamin leu os textos sobre essa questão da soberania do Carl Schmitt para escrever A Origem do Drama Barroco Alemão. Depois ele desaparece um pouco com essa referência por causa de problemas políticos, né? Enfim, a figura se aproxima do nazismo, então deixa ele lá, não quero saber, deixa quieto. Mas aí o que eu queria puxar para vocês aqui? A primeira coisa que acontece no território é esse cora e esses lugares demarcados, é essa partilha. E essa partilha, ela é uma investidura, você investe esses lugares esses lugares, entre aspas, vazios, de poder. Então, essa ideia da investidura, que é uma ideia medieval, né? Ele usa a palavra investidura, mas depois é uma ideia que é recuperada na Idade Média. O que é uma investidura? Investidura depois passa para o âmbito religioso, né? Mas a investidura era assim, quando o sucerano investia um vassalo, né? Então, tem essa ideia de alguém que dá lugar a alguém, dá insígnia, né? É mais ou menos como ser nomeado, assim, né? Você ganha um lugar, né? E esse lugar, você foi investido nesse lugar. O que, se nós formos pensar no nosso território, o território que eu quero recuperar com vocês, que é o território da América, a gente já começa nesse modelo, já quando você divide a terra em capitanias, você investe esses enormes trechos de terra, cora, vazio, que você não sabe o que é, você sequer tem um mapa, você sequer sabe até onde vai, você investe esses lugares de um nome, você dá a esses lugares um lugar cheio. Né? Então, essa ideia do lugar político, claro que não é assim que o Derrida vai tomar essa questão, ele vai tomar essa questão muito mais dentro daquela leitura platônica, de como você localiza essa partilha do comum, né? Então, qual é o lugar do artesão, qual é o lugar do político, qual é o lugar do sofista, qual é aquele que não tem lugar? Aquele que não tem lugar é o sofista e o miméticos, porque ele vai de uma cidade a outra, então ele é um deslocalizado, e esse deslocalizar também é o que permite pôr para fora da polis, né? Enfim, num certo sentido. Ou seja, cora não é também um lugar de não pertencimento, antes da partilha. Então, é um lugar antes de qualquer partilha. É já partilhado, é um lugar investido, assim como se diz que é um lugar. O que é um lugar? Por isso, diz Derrida, é difícil divisar aí o espaço vazio e homogêneo da geometria, tal como a geometria do espaço kantiano, né? Espaço vazio e homogêneo. Ou como pensa Heidegger, ou se a gente for pensar na ideia de paisagem, tal como ela aparece no Renascimento, que a perspectiva é apenas uma geometrização do espaço. Não é à toa que o Panofsky vai dizer a geometria é uma forma simbólica. Ela é uma forma simbólica por quê? Porque ela é uma forma de investidura. Você investe aquele território que você desenha com essas linhas.
Então, um pouco que eu queria pegar da noção de Cora era isso, essa noção, então, de Gai, de território e de lugar virgem. É claro que o texto, eu tô usando o Derrida contra um pouco o Derrida. É claro que ele pegou esse termo para falar desse entre e para mostrar, na verdade, como Platão, a partir da sua figura Sócrates, opera esses lugares. E, por exemplo, ele põe uma coisa que eu acho muito interessante para pensar, uma questão que não tem nada a ver com a gente, mas que eu vou pôr aqui só porque é legal, que é a ideia de lugar de fala, inclusive, né? Porque você tem os lugares e você só fala do seu lugar. E quando você se põe nesse não lugar, que é o lugar deslocalizado, você pode falar a partir, se você se põe nesse terceiro, o Cora, você pode falar a partir dele fora, vamos dizer assim, desses lugares demarcados. Deixa eu ver se eu acho que... Aí ele diz aqui na página 42, não tem nada a ver com a gente, mas assim, desse lugar do qual fala e ao qual fala, né? Sua palavra não é nem seu endereço, nem aquilo que ela refere. Ela chega em um terceiro gênero, que não é nem logos, nem mito, não é nem ser, nem não ser. O terceiro gênero, no espaço neutro de um lugar sem lugar. Um lugar em que tudo se marca, mas que seria em si mesmo não marcado. Não se parece com aquilo que outros, mais tarde, aqueles mesmos a quem ele dá a palavra, chamarão de Cora. Então, esse Cora seria, se é que esse lugar existe, né? Esse lugar que não é lugar nenhum. Que é esse lugar de fala, que pode falar disso e daquilo, porque está deslocalizado, que é um pouco que diz Derrida, a figura do Sócrates. Né? Porque o Sócrates tem muito de sofista, não sei se vocês já perceberam, né? Essa figura que anda de um lado para o outro, né? Que junta a galera em torno dele, guruzão da galera, né? Não toma banho, aquelas coisas assim, bem de guru. E aí, assim, então ele tem muito de sofista, muitas vezes quando ele faz um jogo de retórica, só que o que o Derrida diz? Mas é um pouco esse jogo do farmaco, do veneno e do remédio. Então é sempre um pouco esse deslugar em que Sócrates se põe. Nada a ver agora, parênteses mesmo sobre Derrida, depois a gente volta ao nosso tema, porque isso não é do tema da aula. Nesse livro, A Farmácia de Platão, ele vai fazer uma construção, Derrida, da figura de Sócrates como uma espécie de bode expiatório, né? Uma figura trágica, né? do bode da tragédia, que é constituído retoricamente, poeticamente, pelo Platão desse modo. Ele é muito feio, ele não toma banho, ele, sei lá, né? Essa figura é uma figura da desmedida. Ser muito bonito ou ser muito feio é se colocar num extremo divino. E essa figura muito bonita ou muito feia era a figura do bode expiatório comum na cultura grega, que era uma figura que era investida, vamos dizer assim, desse poder de carregar para fora da cidade, de ser posta para fora da cidade, de carregar para fora da cidade os miasmas. Então eles batiam nessa figura, que pode ser um homem muito bonito, uma pessoa muito bonita ou uma pessoa muito feia. Ela condensa, vamos dizer assim, ela espia, vamos dizer assim, essa cidade. Então o Derrida retoma esse elemento da cultura grega para pensar se Sócrates não seria um pouco essa figura, né? Não teria sido constituído um pouco como essa figura, né? que se põe no deslimite, é feio pra caramba, tá? Enfim, e eu acho uma construção bem interessante, porque mostra um pouco por dentro do texto como o texto de Platão critica a mimesis sendo mimético, né? No livro 10 é muito interessante, porque ele diz, olha, existem duas formas de elocução, duas formas de falar. Uma delas é a diegética e a outra é a mimética. A diegética é a narrativa, a mimética é a que imita a fala dos homens e se põe no lugar dos homens. E a mimética é pior, porque ela é viciosa, porque eu não sei quem está falando. Ele faz isso e a diegética é melhor. Ele faz isso, Platão, na forma mimética, se vocês forem perceber. Né? Porque o que ele faz é exatamente imitar a voz das pessoas que estão falando. Sócrates, Adimanto, Glauco. Então, assim, é um jogo muito interessante de deslugar, de deslocalização. Mas isso aí é Platão e está lá. Voltando para a nossa questão, então, o que eu queria puxar era o livro, então, A Invenção da Paisagem,
que é as formas de uma gênese, e ela vai exatamente recuperar, a Canquilhan, como é que surge, então, no século XV, essa noção de paisagem, e ela vai para a Grécia, passar por Roma e Bizâncio, pensando como essa noção não se constitui nesses espaços, né? Então, aí aquilo que eu disse para vocês, né, que ela diz que essa paisagem, o termo e a noção, surgem na Holanda, em 1415. Então, é uma palavra, uma noção que surge na Holanda. Paisagem tem um pouco a ver, exatamente a noção de Cora, com a noção de país, aldeia, região. A paisagem significa um pouco isso, né? Não é a paisagem indomada, é uma aldeia, é uma região, é um espaço que tem algum tipo de conformação de pertencimento, né? Um país, uma região, aquelas regiões da Europa que se constituem com algum tipo de elementos de pertencimento, mas não é a noção de nação, que só vai aparecer muito depois. Então, essa é um pouco a ideia de paisagem, né? E a ideia da paisagem pura, depois a gente vai ver o que significa isso, é a paisagem sem nenhum tipo de elemento narrativo. Porque vocês vão ver muitas paisagens mitológicas, ou a paisagem sendo convocada numa poesia para dar a ver um mito. Agora, a paisagem pura, aquela que não tem nenhum elemento mitológico, que é um gênero menor, tá? Enfim, é muito... ela vai aparecer na Holanda, tá? Enfim, mas é muito recente, no certo sentido. Se vocês pegarem várias paisagens, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas esse quadro chama tem um que é um quadro do Bruegel, que chama A Queda de Ícaro. É uma praia com cara, é um marzão, e aí tem um cara com arado na terra, assim, você vê o horizonte, só que lá no meio do mar, bem pequenininho, tem uma figura de asa caindo, bem pequenininho. Enfim, então não é uma paisagem, mas a paisagem ela vai ganhando um elemento de espaço até tornar-se ela mesma, sozinha, o elemento constitutivo daquilo que pode gerar algum tipo de interesse, né? O quadro que se dá a ver é simplesmente a paisagem. A gente vai ver um pouquinho isso. E eu queria, então, pegar com vocês agora, para deixar para vocês também a leitura da Canquilhan para essa semana de universitária, porque eu sei que vocês não tiveram tempo de ler, né? Enfim, então eu vou só introduzir a questão aqui, e aí o slide que eu vou colocar amanhã, ele trata... Amanhã não, vou colocar... Eu vou tentar comentar o slide, o pessoal falou que gosta dessas aulas de slide comentado, eu até agora não consegui fazer tecnicamente, tá? Mas eu vou tentar conseguir. Vou tentar fazer aquele slide comentado que desapareceu, tá? Tentar fazer de novo, só que fake, né? Vou fazer fazendo de conta que vocês estão falando comigo. Só porque muita gente entrou agora também, então acho que deve ter gente que está bem perdida. Aliás, está todo mundo perdido, né? Então eu queria só inaugurar aqui o texto da Canquilhan, pegando um pouco a ideia do porquê, talvez, no Renascimento tenha surgido essa ideia de paisagem. Talvez, tá? Porque depois eu vou falar para vocês o porquê talvez não tenha surgido também, tá? E uma das ideias que surge em torno disso é de que a primeira vez que um autor teria falado da paisagem teria sido Petrarca. E isso está no texto do Burckhardt, A Cultura do Renascimento. O Burckhardt, que é um autor do século XIX, que vai falar, então, dessa cultura do Renascimento, e ele tem toda uma ideia do Renascimento como o nascimento do sujeito moderno. E ele faz essa construção nesse livro que é um clássico, embora, historicamente, ele já tenha sido considerado, entre mil aspas, ultrapassado, mas ele é um clássico. Nesse livro, Burckhardt vai mostrar que o homem do Renascimento, ao contrário do homem da Idade Média, ele se solta das malhas da sociedade, do social. Por exemplo, o homem do Renascimento, ele não segue um modo de se vestir. Aparece uma ideia de moda individual. As pessoas se vestem de forma diferenciada. Por exemplo, a figura de Leonardo da Vinci, que usava umas roupinhas, tudo muito diferenciadas. Isso o que mostra? Mostra uma concepção não mais de uma homogeneidade do costume, mas sim de uma singularidade. E ele vai falar isso, inclusive, em torno das profissões, da poesia,
da pintura, como isso vai se rompendo, esses laços sociais, e essas coisas vão surgindo como uma espécie de individualidade em si mesmo. Por exemplo, a figura do Papa, do Borgia, do Papa, né? Que é uma figura que se forja a si mesmo. Ele não é, ele é casado, ele tem filho, ele não é casado, ele é aquela palavra bem horrível, amigado. Ele tem uma mulher, mas é padre, ele não pode. Ele tem filhos, ele reconhece os filhos, ou seja, é contra todas as regras, você se forma a si mesmo acima do bem, além do bem e do mal, sabe? Assim, a figura é além do bem e do mal, e ela se forja a si mesma enquanto individualidade. Então, essa ideia do renascimento, que é uma ideia, evidentemente, muito interessante, mas também muito problemática, tá? Mas eu vou entrar aqui. Então, ele vai dizer assim, que Petrarca, ao subir o Monte Ventoux em Avignon, irá deparar-se com uma belíssima paisagem, tão bela que, eu cito, em vão procuraríamos uma descrição da vista, não porque o poeta fosse insensível a ela, mas pelo contrário, porque a impressão fora por demais marcante. Isso está no Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália. Mesmo no final do livro África, que é o livro do Petrarca, a despeito da fama de geógrafo de que gozava Petrarca, a descrição do Golfo de La Spezia e do Porto de Venere é apenas uma enumeração. Isso reconhece o próprio Burckhardt, autor de onde tiramos as referências. Então, o próprio Burckhardt reconhece que, apesar de Petrarca subir no Monte de Avignon e descortinar pela primeira vez a paisagem, ainda assim, ele não a descreve. E quando ele vai descrever o Porto da África, é só enumerações. Vocês já viram isso muito em textos da Idade Média. Você vai descrever uma cidade, a descrição não é uma descrição visual, é uma descrição de enumeração. Tantas casas, tantas ruas, tal, como se você estivesse fazendo uma espécie de recenseamento. Então não há essa noção de uma descrição da paisagem. Quem já leu a Canção de Rolando, você descreve a malha que a pessoa está vestindo, o cavalo, tudo minuciosamente, a batalha minuciosamente, inclusive minuciosamente mesmo, como cortou, caiu o braço, a cabeça rolou, um troço bem assim. Só que você não descreve paisagem. Não tem aquela coisa, o sol, a montanha que se erguia e as árvores, tarana, não tem esse elemento, a não ser que ele seja circunstanciador, que ele vai fazer parte, vamos dizer assim, tem uma árvore, se a árvore está lá e ela é citada por alguma coisa. Então ele vai dizer que o Petrarca sobe nesse morro e pela primeira vez, então, enquanto individualidade, ele descortina a paisagem. Essa visão do distante, do mundo como um objeto, do mundo como externo a mim, é, para Burckhardt, uma conquista estética dos italianos do tempo de Petrarca. E aí ele vai dizer, os italianos foram os primeiros dos povos modernos a ver e sentir o mundo exterior como algo belo, a separar-se desse mundo exterior. Na Idade Anterior, Idade Média, os autores, os menestréis, superando as primeiras datas do medievo, quando a natureza era figurada meio como uma espécie de elemento demônico, né, de demoníaco e tal, eles falavam de flores, da primavera, que, no entanto, aparecia na pintura num único plano, sem perspectiva, chapadão, e mais, na poesia da Idade Média, tudo é muito formalizado. Vocês vão pegar poesia que está na França, falando de oliveira, que não tem oliveira onde não tem oliveira. Falando de leão, escrevendo leão, tem leão. Não tem leão na França. Por quê? Porque, na verdade, eles estão emulando as fórmulas clássicas da poesia latina. Então, eles não estão vendo nada, assim, né? Então, essa ideia da descrição, e na pintura está tudo chapadão, como se fosse uma espécie de tapeçaria, né? Essa indiferença total, sem perspectiva. Aqui, Burckhardt nos leva a crer que essa visão era indiferenciada do sujeito. Então, o sujeito, ele se sentia com a natureza, ele não tinha essa relação de diferenciação. Ainda entre os cruzados e suas descrições sutis de armaduras, não há qualquer deslumbre com a paisagem exterior, apesar da paisagem ser exótica e ser a paisagem que eles foram conquistar. Você não tem uma descrição da cidade de Jerusalém e tal. Isso citando, claro, o Burckhardt. Para essa atitude, o homem precisava de uma lenta conquista de sua consciência. E aí eu cito Burckhardt novamente. Na Idade Média, os dois lados da consciência humana, aquele voltado para o interior e aquele voltado para o exterior,
jaziam semi-adormecidos ou semidespertos sobre um véu comum. Então, o homem não tinha nenhuma interioridade conformada e nenhuma exterioridade demarcada. Então, um pouco essa ideia de que cora, né? Você não tinha um dentro e um fora, né? Você tinha um comum. O que, aliás, fechando, é uma coisa que a gente está tentando retornar há muito tempo, né? Escapar desse sujeito hiperconstitutivo, né? Enfim, que a gente tem como um sujeito moderno, né? Aquele sujeito que põe o mundo, né? Ele põe o mundo a partir de si, que a gente vai ver se constituir na filosofia moderna, depois por Kant, né? E Hegel, tal, que você constitui esse sujeito que experimenta o mundo, que faz o mundo ser. Sem o sujeito da experiência, que experimenta o mundo por sua subjetividade e sua racionalidade, o mundo não existe, ele não subsiste, né? Enfim, fora. Ele é um fora que precisa ser experienciado. Mas, enfim, isso aí. Esse véu, então, que cita o véu comum da Idade Média, então estava todo mundo. A metáfora é muito interessante, é como se estivesse todo mundo preso num véu. Todo mundo tá todo mundo plano, assim, né? Todo mundo preso nessa planaridade completa que me une a um todo. Eu e todas as linhas da sociedade estão nessa grande tapeçaria, do qual faz parte a natureza, tanto a natureza como as relações sociais, a sucerania, a vassalagem, está tudo ali inscrito nesse tecido. Esse véu era um tecido de fé, ilusão e preconceitos infantis, diz Burckhardt, né? No qual, presos, os homens entendiam-se a partir de categorias coletivas, como o nome da família, a corporação, a raça, o lugar de onde veio. A corporação, por exemplo, a ordem das corporações de ofício, elas faziam dos homens cidadão. Você era cidadão porque você fazia parte de uma guilda. Que é isso que o Naquet vai falar quando ele fala da Grécia, né? Que na Grécia isso é o contrário, né? Esse elemento, o homem, o artesão não é cidadão. Na Idade Média, o homem é cidadão porque ele é artesão, porque ele faz parte de uma corporação de ofício. Então, os homens faziam, por exemplo, a guilda de São Lucas, né, que é a guilda dos pintores e dos farmacêuticos. A guilda, eu não vou lembrar, eu só sei a de São Lucas, tá? Mas tinha as guildas, né, enfim, as corporações de ofício, que não eram sindicatos, tá? Mas que eram você também só podia exercer determinada função se você fizesse parte dessa corporação. Então, você não podia, cheguei aqui, vou pintar. Não, se você vai pintar, você vai, de alguma forma, entrar nessa corporação. E as crianças entravam nessa corporação, os pais, né, os meninos, né, as meninas não, os pais levavam os meninos e deixavam com o mestre. Ele vai virar tecelão, ele vai virar pintor, ele vai virar pedreiro, ele vai aprender a trabalhar com cantaria. Então, você tinha essa ideia das corporações que davam forma à própria sociedade. Homens medievais, diferentes dos gregos antigos, que já se contrapunham aos bárbaros por sua consciência individual, eles eram diferentes também do homem moderno, que se afirmava a partir de circunstâncias práticas e novas que se formam um dia na Itália, no final da Idade Média. E aí eu cito o Burckhardt, foi na Itália que esse véu, o véu da sociedade, se desfez primeiro. Um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas desse mundo se tornou possível. Ao mesmo tempo, o lado subjetivo se afirmava com ênfase correspondente. O homem se tornava um indivíduo espiritual e se reconhecia como tal. Um dos capítulos desse livro, que aliás foi até publicado separadamente como um livro separado, chama O Estado como Obra de Arte. E é muito interessante essa ideia, porque a ideia da formação de uma cidade, de um Estado, a partir de elementos constitutivos da racionalidade humana. Eu crio esses elementos, que tem a ver com Maquiavel também, né? Então, essa ideia do Estado como uma obra de arte. O despotismo, que irá se instalar como consequência da descentralização do Estado, causada em parte pelas pressões do Estado papal no interior do território italiano, que faz, então, portanto, da Itália um lugar todo especial, porque na Itália a ordem medieval, que é esse grande véu, ela sempre foi um pouco mais esgarçada, né? Enfim, isso é uma das hipóteses para o Renascimento, mas, enfim, não sei nem se os historiadores continuam falando assim.
Hoje em dia, parênteses, tá? Depois eu vou falar para vocês desconstruir tudo isso aqui. Hoje em dia a gente nem lida mais com essa ideia de que houve um momento na Itália que chamado de Renascimento, que foi uma ruptura de algo, tá? A gente já tem uma ideia de que há muitas linhas de continuidade, que isso foi uma criação do século XIX, essa periodicização muito clara de uma ruptura, essa ideia de medievo, que é uma ideia de uma idade que fica no meio, é uma ideia construída, né? A gente vai depois, eu vou retomar um pouco esse mesmo mote do Petrarca para mostrar para vocês como eu posso fazer um discurso completamente contrário a esse. Então, essa ideia do território italiano, como aquele, então, que tinha uma situação toda especial, toda diferenciada do resto da Europa, onde já era possível uma descentralização do poder muito maior, e uma espécie também de uma descentralização e uma concentração de poder maior, por causa do Estado papal, né, que criava uma espécie de desarranjo nessa ordem medieval. Então, esses grandes... então, seria por isso, então, uma das principais causas do rompimento do véu da sociedade medieval na Itália. Os déspotas, o déspota também é uma figura muito importante, o tirano, né, para o Burckhardt, porque os tiranos são homens que se formam a si mesmos. Eles não são reis por causa de laços de sangue. Eles arrancam da fortuna o direito de serem reis, eles se constroem como reis. Eles se constroem a si mesmo como obra de arte. Então é um pouco essa ideia, né, do homem que se constrói a si mesmo. É a ideia do Burckhardt, tá? Mas é uma ideia muito interessante. Se vocês pegarem o livro, é muito convincente, porque realmente as figuras dos déspotas do que a gente chama de Renascimento italiano são fantásticas, né? As figuras que criavam, assim, elementos além do bem, totalmente além do bem e do mal, né? Assim, inclusive num nível de crueldade extremo, enfim. Esses déspotas que tinham poderes tirânicos e ilegítimos, porque eles não tinham nenhuma legitimidade de sangue, então você rompeu o véu, né, da sociedade, e surge um tirano, por que precisa ser sanguíneo, né, a relação? Seriam, nessa tese de Burckhardt, os filhos da Europa moderna, os primeiros a demonstrar, eu cito, o moderno espírito político da Europa entregue livremente a seus instintos. Esses seriam os homens modernos por excelência, criadores da sociedade moderna. Esses estados, vítimas desses poderes individuais ao extremo, não raro sofriam com o egoísmo desenfreado dessas personagens, um desrespeito total a regras do direito. Então, o direito não é um direito divino, não é um direito de Deus, não é um direito de sangue. Quando você rompe todas essas regras, as regras podem se reconstituir infinitamente de outros modos. É engraçado, porque o Burckhardt vê nessa maldade extrema uma espécie de feliz construção humana, assim, sabe? Do despotismo, da tirania, do Borgias, que é o Papa, que casa, tem filho. Eu faço o que eu quero, assim, né? E que tem, na verdade, o seu reflexo para o Burckhardt na obra de arte, né? Então, a obra de arte, na verdade, é o paradigma. A criação artística, ela é também a criação do indivíduo e a criação do Estado. O Estado como obra de arte, como ele diz. Quando, entretanto, esses homens superavam suas tendências maléficas ou as compensavam de alguma forma, esse Estado surgia, organização refletida e calculada, o Estado como obra do engenho humano, como obra de arte. Então, essa ideia do engenho humano criando um Estado, que é um Estado como um mecanismo. Não é mais o Deus que investiu o rei, que vai investir os vassalos desse poder. Então, essa cultura que vai reviver muito da retórica antiga e romana, e o aparecimento dos príncipes cultos, por exemplo, então a ideia de que não é mais o sangue, mas sim a minha formação da minha cultura, eu me formar a mim mesmo, né, enfim, que vão ser, na verdade, uma espécie de busca de legitimação humana, por engenho, daquele lugar ilegítimo que eles ocupam. Eles não são príncipes, eles são tiranos. Como é que você se torna príncipe? Buscando se formar a si mesmo. Então, a distinção social, ela passa a se produzir desse modo, né? Enfim, então faz uma nova forma de distinção social externa, a glória pessoal. Não é mais a glória do sangue, não é mais a glória de Deus, enfim, é a minha glória.
A revivescência de um glorioso passado é reivindicada pelas cidades. Então você cria esses mitos de fundação. A poesia latina, a distinção intelectual, passa a ter um lugar de destaque nesse processo de legitimação. Então os príncipes, e aí você tem a figura do Lourenço de Médici, passam a ser príncipes não por causa do sangue, mas sim por uma constituição de um engenho, por se constituírem como homens cultos, enfim. Vocês sabem que príncipe na Idade Média sequer precisava aprender a ler ou escrever, não tinha essa função. Eles eram príncipes, né? Enfim, eles nasciam assim. A distinção social passa a ter um lugar de destaque. Se antes as cidades cultuavam seus santos, agora os homens famosos passam a figurar nessa lista. Até mesmo Savonarola, em 1450, que era um loucão, né? Assim, ele pregava na rua, queimava peruca, queimava roupa, porque queimava o look, queimava pinturas na rua e professava na rua de que o Papa era o anticristo, tal, e depois foi queimado, né? Óbvio. Ele mesmo colocava na sua lista de santos cidadinos, ele acrescentava homens famosos que não foram santos, mas que por seu grande intelecto e força, virtude, merecem ser acrescentados aos santos. Então é assim, um negócio assim. Vocês vão ver muito isso no Renascimento, já tinha na Idade Média, mas no Renascimento é muito comum. Tem lá a Virgem Maria, Cristo, um monte de santo, e o cara lá, o cara que encomendou a pintura. O Conde de Urbino tá lá, o narizão dele, feião pra caramba. Tá lá no metrô, tô aqui, cara, tô aqui, cheguei no meio do santo, porque ele mandou pagar a pintura, ele se pintava junto, assim. Então é uma coisa, né, assim, claro que isso já tinha na Idade Média, mas aqui a construção do Burckhardt vai nesse sentido. Também floresce floresce não só a ideia da paisagem, que é esse embelezamento exterior, mas também as biografias de homens famosos. Aparecem várias biografias de homens famosos que mostram exatamente essa ideia de um individualismo extremo. E aí ele vai dizer que a comédia, por exemplo, comédia renascentista, ela satiriza personagens, é tipo o Adnet imitando lá a galera, o Lula, o Bolsonaro, e você só entende se você entende o contexto. Enquanto que o humor na Idade Média, ele estava muito mais voltado a profissões, a elementos formais, sabe? Então ridicularizava profissões, ridicularizava lugares, né? O rei, o bobo da corte, mas não exatamente uma figura individual. Então isso também teria a ver para o Burckhardt com esse rompimento da ideia de véu social. Então, até mesmo o renascimento da antiguidade, que é o que a gente assimila à ideia de renascimento, para o Burckhardt está escrito nessa ordem. Não é um retorno que individualiza o renascimento, não é o interesse pelo antigo que individualiza o renascimento. É que esse novo homem, cidadão da Europa, que está por vir, porque é como se eles estivessem inventando essa nova Europa, que reconhece a antiguidade romana como seu passado. Toma a antiguidade romana como seu passado. Então você vai lá buscar a sacrossanta antiguidade como aquilo que te dá sustentação, né? Enfim, como esse passado glorioso que legitima o povo italiano, esse lugar, não existe a Itália, tá? Enfim, mas como aquele que seria capaz de deflagrar realmente o processo de modernização. Então essa ideia do Burckhardt seria aquela que marcaria, então, na figura do Petrarca, o homem que pela primeira vez teria, portanto, vislumbrado uma paisagem exterior. E por isso a noção de paisagem, ela demanda essa noção de sujeito. Só que aí, só para terminar aqui, que a gente já está entrando aqui, nossa, não vai dar tempo, eu só queria falar um pouquinho, na verdade, dessa outra questão, que é o contrário disso, tá? Só queria fechar jogando uma certa areia, falando que quando Petrarca subiu no monte em Avignon, ele não descreveu paisagem alguma, como a gente disse, né? Então, o Burckhardt diz, nossa, ele viu a paisagem, mas ele não descreveu, porque ele ficou sem voz, ele ficou sem forma. Mas, ao contrário, Burckhardt esqueceu de dizer que o Petrarca descreveu que ele encontrou um velho pastor ao pé do monte, que ele foi avisado que a subida era muito difícil, que o pastor
já disse que tinha tentado subir várias vezes e que essa experiência só havia lhe trazido ossos quebrados, e Petrarca sobe ainda assim, segue em frente penosamente até o cume, ou seja, ao invés de ele vislumbrar a paisagem, o que ele descreve, Petrarca, é uma espécie de ascese religiosa, porque quando ele chega no cume, e isso também o Burckhardt esquece, sabe o que ele faz? Ele não descreve a paisagem porque ele pega um livro, As Confissões de Santo Agostinho, e lê. E os homens se adiantaram e admiraram as montanhas e os mares amplos, as torrentes caudalosas, o oceano e o curso das estrelas, e se esqueceram de si mesmo enquanto faziam isso. Então, do íntimo dessa experiência, na qual Burckhardt via a contemplação do mundo exterior, a paisagem, o descortinar da paisagem, o que a gente pode também dizer é que Petrarca viu a interioridade agostiniana, ou seja, ele viu algo que era muito próprio ao elemento religioso que conduz novamente a uma ideia de Idade Média. Ou seja, essa ideia de que a natureza está lá e que ele a viu como uma espécie de lugar que, vamos dizer assim, afasta o homem da visão divina. Então, só para fechar aqui, porque já deu 2 horas, né? Quem que fecha aqui a aula para a gente não perder a gravação? Quem que abriu? A pessoa abriu a aula e foi embora, hein? Quem que começou a gravar? É a Jade, disse que